E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos lá iniciar mais uma parte da nossa aula, que eu acredito que vai ser a última, tá? Pra gente finalizar esse vestido branco. E olha só, eu já fiz aqui de um lado a manguinha, tá? E eu vou ensinar pra vocês agora como a gente fazer aqui a manga aqui do outro lado. Na sequência, nós vamos colocar o elástico na saia, já unir com a parte de cima e fazer ali um acabamento ao redor do elástico, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Antes, eu já te peço para clicar no inscrever-se, se você não é inscrito aqui no canal. Já deixa seu like também nesse vídeo para ajudar na divulgação dele, tá bom? Para que outras pessoas possam conhecer meu trabalho. Nós vamos iniciar a manga, gente, aqui embaixo, ó, tá? Na parte mesmo de baixo do braço, porque eu acho que fica um acabamento melhor se a gente iniciar aqui embaixo, tá bom? Então, nós vamos primeiramente fazer 2 carreiras nesse ponto que a gente já estava trabalhando, tá? Que é esse ponto leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, olha só, eu fiz aqui a divisão de um lado e do outro, ó. Tá vendo aqui começa uma diminuição e aqui começa a outra diminuição. Então, eu vou começar a trabalhar bem aqui, ó. Tá aqui de um lado e esse aqui do outro. Eu vou começar a trabalhar nesse daqui, tá? Então, eu vou começar fazendo um ponto baixo. Na sequência, subo 3 correntinhas. E já faço mais 2 pontos altos pra gente formar nosso primeiro grupo de 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Ó, ficando aqui dessa forma. Agora, olha só, eu vou pular essa próxima carreira aqui. Na seguinte, eu vou fazer novamente um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Terminei o leque, olha só, pulo essa próxima carreira, na seguinte eu faço o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. A gente vai trabalhar dessa forma até finalizarmos toda a carreira, sempre pulando uma carreira de base e na seguinte fazendo o leque, tá? Essa carreira que a gente pula é para poder dar um espaço e os leques não ficarem tão juntos, tá bom? Então, aqui na sequência, ó, eu pulo essa, na próxima eu já vou fazer o meu leque. Eu vou fazer assim até eu dar a volta aqui em toda a cava do vestido. Cheguei aqui no final da carreira e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na 4ª correntinha de início, tá? Eu vou andar, ó, com 2 pontos baixíssimos nos 2 pontos seguintes e mais um ponto baixíssimo aqui no meu intervalo de 2 correntinhas. Daí, eu subo 4 correntinhas e faço aqui em cima outro leque, tá? Ó, fiz mais 2 pontos altos para ficar um grupo de 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós vamos fazer essa carreira, gente, leque sobre leque, tá? Ó, agora eu já pulo pro próximo leque e faço novamente leque sobre leque. Essa vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Finalizei a segunda carreira com ponto baixíssimo aqui na 4ª correntinha. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, mais um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo aqui dentro dessas correntinhas. Agora, a gente sobe uma correntinha e faz um ponto baixo aqui dentro. 6 correntinhas. Venho aqui no próximo leque e faço um ponto baixo. 6 correntinhas. Venho no próximo leque e faço um ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a nossa carreira, fazendo 6 correntinhas e um ponto baixo em cima de cada um dos leques, tá? Ficando aqui dessa forma. Finalizei aqui minha carreira com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos. E olha só, no meu caso, gente, eu fiquei com 15 leques ao redor de toda a minha cava, tá? E isso é importante para que você deixe a mesma quantidade de um lado e também do outro, tá bom? Olha só,
Quando eu tava fazendo desse lado, ó, eu contei aqui do lado que eu já tinha feito para ver quantos tinha e fiz aqui do outro lado a mesma quantidade, tá bom? Para que nossas mangas elas fiquem iguais. Aqui embaixo, ó, da manga, a gente vai fazer 4 argolinhas apenas em pontos baixos e as outras a gente vai trabalhar aqui o nosso bico de acabamento, tá? Então, nós vamos começar na parte de baixo, na outra manga, com fazendo duas argolas inteiras em pontos baixos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu coloco aqui, ó, a minha manga, tá? Bem arrumadinha. E aqui, ó, você vai ver que vai dar certinho. Eu vou separar 2 e mais 2, né? 2 de cada lado, que dão 4 argolas. Então, assim, eu vou começar. Olha só, porém, aqui eu começo, ó. Tá vendo? Essa aqui é a primeira desse lado, essa aqui é a segunda. Já vou começar na segunda. Então, eu vou fazer... Deixa eu puxar aqui o meu fio. Eu subo aqui uma correntinha e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo. Na sequência, nessa argola, eu faço aqui 4 pontos baixos, tá? Em cima do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso bico de acabamento. Eu subo 3 correntinhas, laço 2 vezes o meu fio e aqui dentro dessa próxima argola, nós vamos fazer um grupo de 3 pontos altos duplos alongados, tá? Como que vai ser isso? Olha, eu dei 2 laçadas na agulha e olha só, eu tiro uma laçada, tiro 2, tiro uma, tiro 2, tiro 2. Assim, eu fiz um ponto alto duplo alongado. Laço meu fio 2 vezes e vou fazer novamente. Preste bem atenção. Eu tiro apenas uma laçada, agora eu tiro 2 laçadas, tiro uma só, tiro 2 e tiro 2, tá? É como se fosse ponto alto alongado, só que feito com 2 laçadas. Então, olha só, eu vou fazer assim, até completar 3, tá vendo? 2 correntinhas e vou fazer mais 2 grupos desses, separados por 2 correntinhas. Então, agora, na sequência, eu vou fazer mais 3 pontos altos duplos, alongados. Ó, já fiz 2, agora eu vou fazer aqui o terceiro. 2 correntinhas, laço meu fio 2 vezes e faço mais uma vez um grupo de 3 pontos altos duplos alongados na mesma argolinha de base, tá? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Terminei, ó, os 3 grupos. Agora, eu faço 3 correntinhas, venho dentro da próxima argolinha e faço 3 pontos baixos. 3 correntinhas. E agora, eu vou repetir, ó, esse mesmo grupo aqui de 3, esse mesmo trabalhado, de 3 grupos, de 3 pontos altos duplos alongados, com 2 correntinhas entre eles, tá? Eu vou trabalhar assim até, ó, ficarem faltando aqui 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Eu vou trabalhar até aqui, ó, dando a volta em toda a minha cava, dessa mesma forma que eu expliquei pra vocês. Quando tiver faltando 4, ó, contando com esse primeiro que eu comecei, eu volto com vocês. Trabalhei dessa mesma forma até, ó, ficar faltando aqui 4 argolas, tá vendo? E olha só, finalizei certinho aqui agora na hora de fazer as argolas, tá? No seu caso, muito provavelmente, se você não estiver fazendo exatamente do mesmo tamanho que eu estou, você vai ter mais argolas do que eu, tá? Mas aí não tem problema nenhum. Pode ser que no seu caso não dê certinho de você deixar 4, mas quem sabe você deixa 5. Ou talvez você quer deixar menos, você deixa 3 argolas, tá? Isso aí não vai mudar muita coisa, tá bom? O importante, ó, é você começar aqui com as argolas e terminar certinho aqui, ó, o ponto, de forma que o próximo seja argolas, tá bom? O próximo seja feito apenas em ponto baixo, né? Corrigindo aí. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo, vou fazer mais 3, ó. Pra que eu fique com 4 pontos baixos nessa argola. Venho em cima do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Na sequência, eu faço 4 pontos baixos para cada uma das argolas e um ponto baixo em cima do ponto baixo.
Ó, vou fazer aqui mais uma vez até a gente finalizar aqui a nossa carreira. Ó, agora eu venho e faço um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira da nossa manga. Então, eu subo uma correntinha no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, até nós chegarmos aqui, ó, no último ponto baixo. Antes dessas correntinhas. Então, eu faço 3 correntinhas. Nesse primeiro ponto, ó, ponto alto duplo, que a gente fez, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos dentro desse mesmo ponto alto de base. Ó, dessa forma. Eu venho aqui, eu pulo um ponto, venho no seguinte, né, no último aqui dos 3, e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, venho nessas 2 correntinhas que eu fiz entre um e outro, um grupo de 3 e outro, e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, venho no primeiro ponto alto do grupo de 3 pontos altos seguintes e faço um ponto baixo. Agora, eu subo 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos em cima do mesmo pontinho de base, pra gente fazer aí o nosso biquinho, tá? Pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. 3 correntinhas, um ponto baixo nas 2 correntinhas de espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto, faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, para formar aí mais um biquinho. Pulo um ponto, no seguinte eu faço um ponto baixo. E assim tá ficando o biquinho, ó. Agora, a gente faz 3 correntinhas e a gente tem 3 pontos baixos aqui. A gente vai fazer apenas um ponto baixo no ponto baixo central dos 3, ficando aqui dessa forma. 3 correntinhas, e agora a gente vai voltar a fazer toda a repetição que a gente fez aqui em cada um desses biquinhos, tá bom? Então, agora aqui, ó, já venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, já vou subir 2 correntinhas, 3 pontos baixos, e a gente vai fazer toda essa repetição até chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui na parte dos pontos baixos, ó, e agora é só fazer um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira de base, até a gente chegar aqui no ponto baixo de início da carreira. Cheguei aqui, ó, no ponto baixo de início, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu posso vir aqui e cortar o meu fio. Na sequência, nós vamos trabalhar agora na parte de baixo aqui de início, onde a gente deu início aqui a parte de cima da nossa blusa do vestido. Então, aqui nós temos a parte de baixo, onde a gente começou. Eu virei aqui de cima, ponta cabeça, olha só, aqui tá a nossa manga. E a gente vai começar a trabalhar aqui onde a gente tem o nozinho, o fiozinho, que a gente iniciou a fazer essa parte de cima, tá? Então, eu faço aqui o nozinho inicial, nós vamos trabalhar uma carreira inteira em pontos baixos. Então, olha só, onde a gente iniciou, eu faço um ponto baixo, tá? Já vou pegar aqui, ó, esses 2 fios, vou trabalhar sobre eles, para que eu já arremate, tá, eles. E aqui a gente vai fazer, ó, 3 pontos baixos, nesse espaço que a gente tem 2 pontos juntos, olha só, 2 pontos, né, vocês lembram? Aqui onde a gente tem o leque, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos também. Ó, terminado aqui, a gente já pula para esse próximo, que tem 2 pontinhos, ó, a gente vai pegar os 2 juntos, tá? E fazer aqui 3 pontos baixos. E a gente vai trabalhar dessa forma até a gente dar toda a volta aí na nossa peça, tá? E chegar lá do outro lado. Ó, vou trabalhar dessa forma, dando toda a volta aqui na minha peça. Finalizei aqui essa parte de baixo com ponto baixíssimo e já cortei o meu fio. Agora, nós vamos pegar a parte da nossa saia, colocar o elástico e unir aqui com a parte de cima. Peguei aqui a saia, já peguei o meu fio e vou começar a fazer uma carreira em pontos baixos.
Só que essa carreira, a gente não vai pegar apenas esse fiozinho que ficou aqui, ó. A gente não vai pegar, tá? Porque senão vai ficar muito folgado, não vai dar muito... não vai ficar muito firme. Então, a gente vai pegar entre um ponto alto e outro. Eu começo aqui e faço um ponto baixo. Ó, no próximo aqui, entre um ponto baixo e um ponto alto e outro, eu faço um ponto baixo. Nas correntinhas, ó, eu faço aqui 3 pontos baixos. 2 e 3. Já volto aqui a trabalhar entre um ponto alto e outro, fazendo sempre um ponto baixo entre um ponto alto e outro, tá? Olha só, agora que a gente chegou na parte de baixo, tá vendo? Então, eu venho e coloco um ponto baixo no centro, ó, entre um grupo e outro. E sigo trabalhando aqui um ponto baixo entre um ponto alto e outro, e vou fazer dessa forma aí por toda a minha carreira, até eu dar a volta em toda a saia e chegar aqui novamente. Terminada toda a carreira em pontos baixos, agora a gente vai colocar o elástico. Ó, já terminei aqui, fiz um ponto baixíssimo, subi uma correntinha. Você tem a opção de colocar, ó, desses elásticos aqui, tá? Que são mais grossos, assim, mais, né? Tem uma espessura maior. Ou você pode colocar, ó, desse daqui, fininho. Eu acho mais fácil, mais discreto colocar desse pequeno aqui, tá? Eu tenho até a embalagem que eu comprei ele, gente. Eu acho que a numeração dele é esse 20x3, tá? Ó, branco, dessa marca aqui, tá bom? Eu comprei ele pela internet. Veio com 10 metros o pacotinho. Eu vou utilizar esse aqui, tá bom? Mas você também pode utilizar esse. Então, eu vou mostrar como que a gente vai fazer para utilizar esse aqui também. É muito simples, o princípio é basicamente o mesmo. Olha só, a gente coloca ele aqui, ó, alinhado com o nosso vestido. Você coloca o elástico na frente e deixa o fio atrás, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Nós subimos aqui a laçada, ó, tá? Da altura do elástico. E aí, a gente prende com um ponto baixo. Vem aqui embaixo, ó, no próximo ponto. A gente vira assim, ó, porque fica melhor, tá, gente? Para o elástico não dobrar. Daí, a gente vem, ó, e puxa a laçada, ó, para ficar da altura do elástico e faz um ponto baixo. A gente pode voltar, ó, mais de uma vez no mesmo ponto de base. Porém, a gente tem que ter o cuidado para não fazer muitos pontos. Como assim muitos pontos? É colocar pontos demais aqui, porque aí nossa peça ela vai abrir um pouco em cima, porque a gente vai ter colocado muitos pontos. Então, assim, a gente tem que procurar colocar praticamente a mesma quantidade de pontos que a gente tem na base, tá? Eu vou ensinar um jeito para vocês não precisarem colocar tantos pontos assim na hora de colocar o elástico. Um dos segredos, digamos assim, que não é segredo, mas uma dica, é vocês utilizarem o elástico de uma cor muito próxima da que é utilizada no fio, para que assim vocês não precisem esconder tanto o elástico com esses pontos. Outra coisa interessante é a gente estar dando puxadinhas no elástico. Olha só, eu vou trabalhar aqui mais um pouco para me mostrar isso para vocês. Olha só, trabalhei aqui mais um pouco e vim mostrar para vocês como que tá ficando aqui o trabalho. Olha só, a gente sempre deixa aqui no início um pedaço de elástico a mais, tá? Porque ele vai ser importante na hora da gente fazer as puxadas do elástico, tá? Dá uma puxadinha, para que os pontos eles fiquem mais juntinhos, ó. Então, a gente vem e faz assim, ó. Tá vendo? Dá uma puxadinha, vai ficando mais juntinho, ó. Não sei se deu para perceber, tá bom? Então, se você só tiver a opção desse elástico, você pode colocar, ó, da mesma forma que eu acabei de explicar, tá bom? Mas eu vou colocar, gente, esse outro elástico fininho, tá? Então, eu vou desmanchar aqui e vou pegar o meu elástico fininho e vou mostrar para vocês também como fazer com ele. A gente vai trabalhar da mesma forma, só.
Coloco o elástico pela frente, o fio por trás. A única diferença é que a gente vai trabalhar em pontos baixos e não em ponto alto, digamos assim, porque como o outro elástico ele era mais grosso, tinha que puxar o fio, né, para ele dar a altura do elástico. Nesse aqui a gente não precisa, porque ele é fininho. Então, olha só, é só ir fazendo pontos baixos e já deixando o elástico aqui no meio, tá? Da mesma forma, a gente pode estar dando umas puxadinhas, tá? Não muito, porque assim, a função do elástico é só fazer com que a peça ela fique mais perto do seu corpo, tá? Que ela fique mais justa no seu corpo mesmo. Não é para apertar no seu corpo, tá? O elástico. Então, é só a gente dando umas puxadinhas de leve para que os pontos eles se aproximem mais e fazer assim por toda a volta aí da saia do vestido. Chegando lá no final, eu vou voltar com vocês e mostrar como que a gente vai fazer a finalização aqui. Cheguei aqui no final, olha só, trabalhei toda a volta da saia. E já tô aqui no final, ó, pra fechar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui o meu elástico. Olha só, um tamanho que dê pra me costurar, tá vendo, ó? Então, eu vou cortar aqui. Vou vir com uma agulha de mão e uma linha de costura, tá? Normal, olha só, eu dei um nozinho aqui na ponta. E agora, eu vou costurar os dois de forma que eles fiquem bem presos um ao outro. Então, é bem simples, tá? Essa costura aqui não tem segredo. Só a gente ir costurando e unindo um no outro, ó. Coloco aqui dentro e saio aqui do outro lado, ó. Deixa eu colocar mais de perto. E a gente vai fazer a costura aqui no elástico, unindo um ao outro. Para que a gente fique com o nosso elástico bem preso, para a gente poder trabalhar a nossa costura. A costura não, né? A carreira de ponto baixo ao redor, tá? Para que possa dar certinho, tá? Então, vou dar aqui alguns pontinhos e você vai trabalhar aí também no seu elástico, unindo, tá? Tanto faz você tá trabalhando com esse tipo de elástico ou com aquele elástico desse tipo aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa, tá? Dá uns pontinhos para que fique bem preso um elástico no outro, sem segredo nenhum. Terminei aqui de fazer os pontinhos, agora eu vou, ó, amarrar a parte, o fiozinho de início com o fio que sobrou, tá? Só dando um nozinho normalmente. Daí, eu já vou cortar esse fio, ó, vou dar só mais um nó, para que assim a gente possa prosseguir e fazer os nossos pontos baixos aí nesse restante de elástico que falta, pra gente finalizar a carreira de união, tá? Olha só, já dei, vocês podem ver, ó, que já tá preso o elástico. Agora, é só prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, ó, até a gente chegar no final da carreira, passando aqui pela união dos dois elásticos normalmente, tá? Sem nenhuma modificação. A única coisa que eu vou fazer diferente é que eu vou colocar 2 pontos baixos aqui em cima dele para esconder mais, tá bom? Ó, cheguei aqui no final já e vou fazer um ponto baixíssimo no ponto baixo de início para finalizar a carreira. Então, assim, a gente terminou de colocar o elástico na saia. Agora, nós vamos unir com a parte de cima. Para unir aqui com a parte de cima, ó, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo pontinho de base. Dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha e vou pegar aqui, ó, minha parte de cima, tá aqui a parte da frente, e vou começar a unir aqui na lateral, ó, bem embaixo da cava, ou seja, da manga, né? Então, eu pego aqui, ó, posiciono a minha parte de cima dessa forma, olha aqui a parte da frente, parte do direito, e eu pego assim um avesso, tá vendo? E coloco aqui avesso com avesso.
pego lá e faço um ponto baixo, uma correntinha, volto na saia, pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto de cima, no próximo faço um ponto baixo, uma correntinha, venho na saia, pulo um ponto e faço um ponto baixo, uma correntinha, vou em cima, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. Olha só, a gente já tá começando a fazer a união, tá vendo? Em zigue-zague. Apenas com uma correntinha e um ponto baixo, em cima e embaixo, sempre pulando um pontinho. Então, nós vamos fazer essa união por toda a nossa carreira, até a gente ter aí uma peça só, tá? A parte de cima e a parte de baixo a gente já tá unindo, para que a gente fique aí com o nosso vestido. Então, vou fazer assim por todo o decorrer da peça. Olha só como que vai ficando. Terminei aqui de fazer toda a união da parte da saia com a parte de cima. E olha só como que ficou. Agora, gente, nós vamos trabalhar um babado aqui, tá? Um trabalhadinho que ele vai cair aqui por cima, tá? Para meio que esconder esse elástico e essa união. Então, olha só como que a gente vai fazer. Eu não vou cortar o meu fio, eu já vou trabalhar aqui diretamente com o fio que eu terminei de fazer a união. Então, olha só o que eu vou fazer. A gente vai passar a trabalhar, ó, aqui em cima. Na base desse ponto aqui, tá? Do ponto leque. Então, o que eu vou fazer para me chegar lá? Vou fazer aqui 2 correntinhas. Venho aqui, ó, na base dele e faço um ponto. Ah, deixa eu focar melhor, gente, porque fio branco com brilho não dá muito certo, né? Então, olha só, eu vou colocar aqui minha mão por trás para vocês verem melhor aonde que eu peguei, olha só. Peguei aqui e vou fazer um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou vir aqui no meu outro ponto, olha só. E vou pegar aqui também e fazer um ponto baixo. Dessa forma, ficando aqui com uma argola. 8 correntinhas. Venho no próximo ponto, da mesma forma, faço aqui um ponto baixo. E a gente vai trabalhar assim, dando a volta em toda a nossa peça, sempre fazendo essas argolinhas. Trabalhei aqui por toda a volta do vestido fazendo as argolinhas. Agora, aqui na primeira argolinha que a gente fez, ó, no primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Faço mais um ponto baixíssimo dentro dessa primeira argolinha, subo 4 correntinhas, ó, na verdade 5 correntinhas, laço meu fio 2 vezes, e aqui, ó, vou trabalhar igual eu trabalhei aqui na manga, olha só, tá? Vai ser praticamente igual, vai mudar pouca coisa, tá bom? Então, a gente vai trabalhar nesse mesmo ponto alto, duplo, alongado. Então, eu faço, ó, tiro 2, ou melhor, vou voltar aqui. Dou 2 laçadas, tiro um fio, tiro 2, tiro 1, tiro 2 e tiro apenas um. Faço novamente, ó, com 2 laçadas, dessa mesma forma, ficando aqui com 3 pontos altos, contando com as correntinhas como um ponto alto. 2 correntinhas de espaço e vou fazer aqui mais 3 grupos de 3 pontos altos, totalizando 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas aqui nessa primeira argolinha. Ficando aqui, ó, dessa forma, com 4 grupos de 3 pontos altos, sempre colocando 2 correntinhas entre eles. Agora, nós fazemos 4 correntinhas, a gente vai vir aqui nessa próxima argola e colocar 5 pontos baixos. 3, 4 e 5, tá? Ficando assim. Faço novamente 4 correntinhas, laço meu fio 2 vezes e na próxima argolinha nós vamos novamente repetir o que a gente acabou de fazer aqui nessa primeira argolinha, fazendo 4 grupos
de 3 pontos altos duplos alongados, sempre colocando 2 correntinhas de espaço entre eles. Terminados aqui os 4 grupos, ó, eu faço 4 correntinhas, venho na próxima argola e faço 5 pontos baixos. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa carreira de argolinhas, tá? Sempre fazendo um grupinho desse e na próxima argolinha a gente faz 5 pontos baixos, tá bom? Então, vou trabalhar aqui por toda a minha carreira. Terminada aqui essa primeira carreira, a gente vai, olha só, eu fiz 4 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui na quarta correntinha de início. A gente vai subir aqui uma correntinha e fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base. Subo 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. Dessa forma. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto baixo. Na sequência, nós fazemos 4 correntinhas, e aqui nesse espaço de 2 correntinhas, fazemos um ponto baixo. 4 correntinhas, e no ponto alto seguinte, fazemos um ponto baixo. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Ficando aqui dessa forma. Pulo um pontinho, no próximo faço um ponto baixo. Olha só como que tá ficando o nosso biquinho, bem parecido com o trabalhado que a gente fez na manga. Agora, eu faço 4 correntinhas, no espaço de 2 correntinhas eu faço um ponto baixo, 4 correntinhas, no ponto alto seguinte eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir trabalhando dessa forma, ó. Aqui eu faço mais um grupinho de 3, ó, subo 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Dessa forma, pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo. 4 correntinhas. No próximo espaço de correntinhas, eu faço um ponto baixo. 4 correntinhas. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para formar aí a nossa última pétala, tá? Vamos chamar assim de pétala, tá? Para ficar mais fácil. Olha só, aí eu pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto baixo. Então, a gente finalizou aí essa florzinha, tá? É a última carreira da florzinha. Agora, a gente faz 4 correntinhas. E aqui a gente tem 5 pontos altos. A gente vai fazer apenas... Pontos altos não, gente, pontos baixos. A gente vai fazer apenas um ponto baixo no ponto central. 4 correntinhas. E agora, um ponto baixo em cima do primeiro ponto. E assim, a gente volta a repetir todo esse trabalhado. Nós vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira. Chegando no final, eu volto com vocês. Enfim, chegamos ao final da carreira. E agora, eu posso simplesmente cortar o meu fio e fazer o arremate. E assim, a gente finaliza o nosso vestido. Olha que legal. Demorou, né, gente? Mas foi por causa também daquela questão da linha que acabou e tal. Agora eu vou arrumar aqui a peça para mostrar para vocês como que ficou. Cá estamos com nossa peça arrumada. Arrumada assim, né? Coloquei certinho para vocês verem. Terminamos as mangas, terminamos o trabalhado aqui do decote. Já terminamos a outra manga, a parte de cima inteira. Olha que lindo que ficou o nosso babado aqui da transição entre a blusa e a saia do vestido. Dá um toque aí especial no nosso vestido. E aqui embaixo, ó, tá a união e o elástico. Então, o babado, ele cobre e fica um acabamento aí perfeito. Olha só, aqui a gente tem já a saia do vestido, tá? Então, esse foi o resultado. Eu ainda não terminei o comprimento da saia do meu vestido, porque eu queria muito mostrar pra vocês e ensinar logo a parte de cima, tá? Então, se você quer ver fotos desse trabalho, vai lá no meu Instagram, @vilarinsdebora, me segue, que assim que eu postar a foto, você vai ver, tá bom?
Vou procurar tirar umas fotos com ele nesse comprimento que ele tá e também quando eu terminar o comprimento que eu quero. Você pode fazer ele na altura do joelho, midi, longo, tá? Eu coloquei vestido longo porque a foto de inspiração era o vestido longo, mas fica a seu critério escolher o comprimento do vestido, tá bom? Agora, se você quiser, você pode dar um pontinho aqui no meio, ó. Tá vendo esse trabalhado aqui do decote? Você pode dar um pontinho aqui nessa pétala do meio, com agulha de costura mesmo, para que fique assentadinho, tá? Mas aí vai da sua preferência também. Se você gostar mais dele assim, ó, tá? Virando também não tem problema nenhum. Então, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, tá bom? É muito importante você deixar seu like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar 100% das notificações para você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Um grande beijo e até a próxima aula.